Muito bem, estamos na nossa aula de número 18 e nessa aula é a base bíblica da capelania. Quem não quem nunca falou, melhor dizendo, que não, eu quero ver sendo confirmado na palavra de Deus. Não é assim que o cristão fala? Eu só acredito se confirmar na palavra. Ou então vai verificar na palavra se aquilo realmente condiz conforme está sendo dito. E é esse momento que agora a gente confirma a capelania na palavra de Deus, através das escrituras sagradas. Então vamos ver aqui a capelania na sua parte de base bíblica, a compaixão e a capelania. Essa é a base bíblica da capelania. E olha só que interessante que a gente já começa agora com um texto que eu chamo ele de texto clássico da capelania. Por que texto clássico? Porque aqui nesse texto você encontra todas as áreas da capelania. Olha que lindo, olha que bonito. Todas as áreas da capelania. Mateus capítulo 25, versículo 35, aqui tem um trecho dessa passagem onde Jesus disse que haverá um dia que ele retornará para a terra, ele e os seus santos anjos. Então ele se assentará ao trono da sua glória e haverá um grande julgamento nesse dia. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, esse dia está chegando. Quais são as obras que nós vamos apresentar perante o tribunal de Cristo, perante o trono de Cristo? É disso que Jesus está falando. Essa passagem é para marcar o nosso coração capelão, capelã. É para marcar a sua vida. Essa aula é apenas uma aula de uma breve reflexão de base bíblica para que você realmente possa queimar cada vez mais ainda esse serviço no seu coração. Não deixe a tocha se apagar. Muitos carregaram até aqui, já ficaram pelo caminho, já foram recolhidos pelo Senhor. Nós, desse século, devemos continuar carregando essa tocha. Se nós não carregarmos essa tocha, ela vai parar, vai se apagar. E haverá fé na terra, disse Jesus. Quando ele retornar, vai ter fé ainda na terra? E aí, nessa colocação, ele disse: eu tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede, deste-me de beber. Capelania social, né? Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Capelania hospitalar. O visitador no hospital. Estive na prisão e fostes ver-me. Precisa falar qual capelania é essa? Capelania prisional, né? E aqui, nessa parte aqui, Jesus ele termina com essas palavras e ele disse que muita gente não vai compreender, vai falar: mas mestre, quando que foi que te vimos com fome, com sede, doente, na prisão e fomos lá te ver? E aí ele responde com essas palavras: quando vocês... Eu vou acrescentar uma palavra aqui, que não é um acréscimo que vai, digamos que, corromper a palavra de Deus. É um acréscimo de reflexão apenas, tá certo? Podemos colocar da seguinte forma: você que se tornou aí capelão, por exemplo, e você foi lá no hospital me visitar. Você foi lá, capelão, lá na prisão me ver. Você foi lá me dar de beber. Eu estava nu e você foi me vestir. E ele falou que quando você fez para aquelas pessoas, você estava fazendo para ele. E aqui ele desvenda tudo aquilo que ele falou, e como um grande enigma, ele desvenda falando: olha, o meu amor pela minha criação é tão grande, em outras palavras, né? Que se você sente fome,
é como se eu sentisse também. Eu sempre faço essa comparação como um pai com um filho, ou uma mãe com um filho. Eu sempre faço essa comparação, mas essa comparação ainda é pequena, porque diz a Bíblia que o amor de Deus, ele é tão grande que ninguém alcança a plenitude do amor ágape de Deus. Ninguém alcança. Nós temos um certo amor, né, desenvolvendo em nós pelo Espírito Santo, mas a nossa natureza pecaminosa luta contra este amor para sustentar os desejos da nossa alma. Por isso que a alma tem que ser salva, né? Porque ela está ali de acordo com a sua carne, ela está ali de acordo com os seus desejos, com as suas vontades, ela quer gozar de prazeres maravilhosos, ela quer comer e dormir, mas o amor ágape de Deus, ele quer incansavelmente alcançar aqueles necessitados, os perdidos. E eu sempre faço essa comparação, mas é uma comparação pequena ainda. Por exemplo, se o seu filho ele for presenteado por alguém e ficar muito feliz com aquele presente, você não sente aquela alegria que o seu filho ele está sentindo naquele momento? A mesma sorte é quando ele está doente, dá vontade de tirar aquela doença e falar, não, sai dali dele, não dá vontade? Porque você sente aquela dor que ele está sentindo. Jesus sente isso por todos, sem exceção, ao ponto de você, capelão, quando vai visitar um doente no hospital, Jesus se sente aliviado com a sua visita, porque ele está sofrendo também com a dor daquele seu filho. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh Espírito Santo! Aleluia! Glória a Deus! Me desculpe, mas eu não pude me conter. Isso mexe demais. Peço perdão. Isso mexe demais com a gente. Então, é disso que trata a capelania. E a gente tem aqui também aquela famosa passagem bíblica, né? Que a fé sem as obras, ela simplesmente é morta. Se um irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, ou seja, é aquela famosa profetada, né? Vai em paz, o Senhor vai te dar em dobro, vai isso, vai aquilo. Mas a pessoa está necessitada. Ela está precisando naquele momento. E Tiago fala, não, está tudo errado. Aqueitai-vos e fartai-vos. Aí ele complementa o profeta, né? E lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ou seja, ela está precisando do alimento naquela hora. Ah, mas não, é a palavra que está precisando. Todos nós precisamos da palavra. Mas as obras, ela é o complemento da fé. Aleluia! Jesus, por onde ele passou, ele sustentou os que tinham fome, tanto é que inúmeras pessoas famintas, doentes, estavam ali porque sabia que alguma coisa ia sair dali, porque ele sempre estava suprindo, e isso chamava a atenção dos doentes, chamava a atenção dos necessitados, porque as obras, ela é um casamento perfeito com a fé, de maneira que aqueles que eram alcançados com as obras também manifestavam a fé em Deus. A mesma coisa vai acontecer com você, capelão, com você, capelã. A mesma coisa vai acontecer. Quando você somar as obras com a fé, a atenção daquela pessoa para a sua palavra, para a sua pregação, ela vai triplicar e a fé dela vai se acender. Por quê? Porque a fé é o casamento perfeito com as obras. Agora, sem esse casamento, a fé pode ser morta. A pessoa não vai te dar atenção porque ela está com um pensamento em outra coisa. O doente que está no hospital, ele não está pensando
nos pecados que ele cometeu e que ele tem que se arrepender. Primeiro ele está pensando na necessidade dele. E aquelas pessoas, quando são alcançadas pelo amor, depois elas acabam despertando, porque o Espírito Santo dá luz a elas e elas acabam despertando e falando: poxa, o Espírito Santo teve um amor, o Senhor Jesus teve um amor tão grande para comigo, eu fui curado dessa doença, eu fui atendido por aquele capelão, por aquela capelã, e aí depois vem o arrependimento. Pode vir antes também, mas pode vir depois. Mas o que nós estamos colocando aqui é o casamento perfeito, as obras e a fé. Isso é capelania, base bíblica para capelania. Isto é capelania. Então, a gente tem essa passagem clássica. E temos também aquela passagem do bom samaritano. Quantos religiosos passam longe de fazer uma obra? Quantos religiosos, vou falar mais ainda, quantos crentes passam longe, enquanto aquele que é criticado porque é incrédulo, porque é isso, está lá fazendo bem. Muitas vezes, eu não estou falando que todos os crentes não fazem o bem e que todos os incrédulos é quem faz o bem. Eu estou falando que muitas vezes acontece isso e você é testemunha disso. E você é testemunha disso, que isso acontece muito, e não é pouco, não. E o Senhor Jesus, ele vendo isso, ele falou do bom samaritano. Ele falou: olha, você é religioso? Eu sou muito, eu guardo os 10 mandamentos, eu dou o dízimo, eu sou isso. Tá, vou te contar uma história. Muitos religiosos passaram longe, mas um samaritano foi lá, a quem vocês criticam tanto, foi lá e acolheu aquela pessoa. Então, quem é o meu próximo? E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, lendo aqui já na passagem, né? Certo sacerdote, vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando naquele lugar, vendo, passou de largo também. Mas um samaritano, aquele que era duramente criticado, que não guardava isso, que não era da tribo de tal, né? Ou que não é da igreja pentecostal, que não é da minha igreja, que é isso, daquilo. O que acontece? Que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. É disso que Jesus está falando. Você quer chegar lá naquele dia, diante do trono, do tribunal de Cristo, e onde tudo será revelado, né? Dizem que se chegar na internet e fazer uma pesquisa, fácil, você tem a revelação da vida da pessoa toda. Deus não precisa de internet nem do Google. Ele já tem um banco de dados que homem nenhum tem, onde tem toda a nossa vida ali. E diz a Bíblia que cada um prestará conta de si mesmo. E o que Jesus está falando aqui? Você quer chegar lá e ser galardoado? Eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou doente, eu estou preso. Vai lá me visitar. Aleluia! Essa é a base bíblica para a capelania. Guarda essa reflexão no seu coração. Vamos à nossa próxima aula.